Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você que nos acompanha sempre, nos prestigia com a sua audiência. Que haja muita paz em seu lar, paz em sua família, é o que nós sinceramente desejamos. Estamos sempre falando sobre as lições de Chico Xavier, diversos livros, vários biógrafos, anotamos também muitas lições que nos foram transmitidas por ele e sempre estamos recorrendo a uma ou outra lição, a um e a outro ensinamento, como neste livro As Bênçãos de Chico Xavier, que há uma prece feita pelo Chico que nos dá uma ideia da grandeza de Chico Xavier. Chico Xavier, ele recebeu vários títulos de cidadania no Brasil todo. Cidadão aqui em Uberaba, cidadão em Ribeirão Preto, cidadão em Campinas, cidadão em São Paulo, cidadão em Belo Horizonte, cidadão no Rio de Janeiro. Enfim, foram dezenas de títulos de cidadania recebidos por Chico Xavier em nome, como ele dizia, em nome da doutrina espírita. E nós tivemos oportunidade de arquivar, de guardar as palavras de Chico quando ele recebeu o título de cidadania na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Ele recebeu o título de cidadania e, em suas palavras de agradecimento, ele fez uma oração que encerra um ensinamento profundo. E nós vamos ver aqui o que ele disse, orando naquele momento, em gratidão, dirigindo-se a Jesus. Senhor Jesus, nosso divino Mestre e benfeitor eterno, a Ti, Senhor, dirigimos o nosso coração, já que por nós mesmos, falando de mim, não sabemos agradecer tantas bênçãos. Ele estava falando diante de um auditório superlotado. Estamos com a presença de nosso caro amigo, senhor Severino Veloso de Carvalho Neto, presidente do Automóvel Clube Fluminense, que nos acolhe com tanta generosidade em seus salões. Ouvimos a palavra de nosso companheiro Etelco Luiz de Campos, do nosso querido amigo Dr. Albano Seixas Filho. Interessante que ele ia se lembrando de nome e sobrenome, citando nomes e sobrenomes sem nada ler, e eram muitos. Do nosso caro irmão, senhor Ramiro Viana, da nossa querida irmã Maria Filomena Luoto Beruto. Estamos, Senhor, realmente confundidos com tanta bondade. Ensina-me, amado Mestre, a reconhecer que eles falaram de Tua bondade e não de mim, que eles pronunciaram palavras de tamanha benemerência para louvar-te. E ajuda-me a compreender a extensão de minha pequenez, para que eu não venha a perturbar o trabalho de Tua seara bendita. Vejamos que lindo, que expressivo, ele pedindo naquele momento ajuda de Jesus, e ajuda-me a compreender a extensão de minha pequenez, para que eu não venha a perturbar o trabalho de Tua seara bendita. Ensina-me, amado Jesus, a reconhecer a minha condição de raiz pobre, oculta nas vicissitudes da terra,
sobre a qual, por acréscimo de misericórdia, permitiste se ajustem aquelas plantas de ordem superior, que são os espíritos beneméritos, que nos visitam e nos consolam, nos fortalecem e nos esclarecem em teu nome, trazendo-nos, Senhor, os frutos das ideias e dos livros que nos consolam e nos ajudam a procurar e a encontrar uma vida mais feliz. Vejamos como ele sempre se colocava aqui na oração, ele se colocando na condição de raiz pobre. Raiz pobre entre aquelas plantas de ordem superior, ou seja, dos espíritos, que são os espíritos beneméritos, que se comunicavam por intermédio dele. E ele prossegue em sua prece: dá-nos, Senhor, a felicidade de ser essa raiz pobre, escondida tantas vezes no lodo da terra, mas que se rejubila pela oportunidade da prestação de serviço, embora reconheça o meu quase nada, para buscar obedecer-te, correspondendo imperfeitamente ao imperativo de tua causa na difusão do teu evangelho redivivo. A grandeza dele, né? Sempre se colocando na condição de menor entre os menores, servidores da causa. Amado Jesus, a nossa reunião começou com as preces do coral Boa Nova, desdobrou-se com a bondade e com a atenção de todos os nossos companheiros congregados aqui em nome de tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor, para que os nossos amigos neste salão, transformado em templo de teus princípios, possam tolerar a minha incapacidade de falar, de meu reconhecimento, transformando a minha gratidão numa prece. Abençoa-nos, Mestre, abençoa a quantos compareceram nesta solenidade. Ajuda-nos, Senhor, a ser cada vez mais irmãos uns dos outros. E é o que, de fato, nós estamos todos necessitando, não é? A humanidade toda, a humanidade inteira, a ser cada vez mais irmãos uns dos outros, sem tanta separação, sem tanta fronteira, sem tanto preconceito, sem tanto orgulho, sem tanta barreira, não é? Social, cultural, religiosa. E Chico, naquele momento, ele não fez propriamente um discurso de agradecimento, como ele costumava fazer nas cidades pelas quais ele era homenageado. Ele fez uma oração, uma prece. E naquela prece, ele colocou as palavras de gratidão pelo que estava acontecendo naquela solenidade, na cidade de Campos. E ele disse assim: que nós sejamos a palavra confortadora para todo aquele companheiro nosso que ainda não possa cultivar a esperança em ti, que sejamos o braço para o trabalho daqueles que ainda não puderam utilizar as suas próprias mãos na seara do bem, ou que as perderam, Senhor, dentro de provações que tão somente nos cabe lamentar. Amado Mestre, nós todos aqui somos filhos de Deus. Nós estamos nesta abençoada terra de Campos. Invocamos assim, em nome de Deus,
a tua bênção para nós todos, sem distinção de pontos de vista, sem distinção de crenças, sem distinção de modo de entesourar a fé sempre bela, mormente quando traz o teu nome por legenda e por luz de cada dia. Então, naquele momento, ele reuniu todos, não é? Porque não apenas adeptos da doutrina espírita estavam lá presentes, muitos simpatizantes, muitos católicos, muitos até, talvez, descrentes. E ele prosseguiu: amado Senhor Jesus. Olha como ele se dirigia ao Cristo, né? Amado Senhor Jesus, ajuda-nos a obter compreensão de uns para com os outros. Que a nossa voz nunca se levante para acusar o nosso próximo, para lavrar sentenças contra ele, quando nós sabemos que todos somos irmãos, tutelados teus, tutelados de teu coração augusto e misericordioso, a quem Deus nos entregou sobre a terra. Auxilia-nos, Mestre, para que nós outros, os que amadurecemos na experiência humana, possamos compreender os mais jovens, para que eles também nos tolerem e nos abençoem. Já, Senhor, que tudo ocorre por tua vontade e misericórdia, e os mais jovens são sempre aqueles companheiros nossos, indicados por ti para a construção do mundo novo. Vejamos bem, uma prece, uma peça de oratória, né? Uma oração, uma peça de oratória. Essa prece provavelmente teria se perdido se nós não tivéssemos encontrado esta prece num dos muitos recortes de jornal, dos jornais mais antigos, que Chico sempre nos entregava, ou então nos permitia pesquisar lá em seus arquivos, em sua casa, não é? Esta oração, como tantas outras orações que Chico pronunciou e que temos transcritas em alguns de nossos livros. Preces feitas por Chico Xavier. Temos um pequeno livro, Orações de Chico Xavier, que são algumas preces pequenas, alguns trechos de oração ou de palavras pronunciadas por ele, recorrendo a Jesus na oração. E ele prosseguia aqui, falando, não é? Ali, concentrado, de olhos fechados, orando diante daquela assembleia. Amado Jesus, abençoa-nos. Abençoa a terra maravilhosa de Campos, os corações campistas, almas generosas, abertas com os sentimentos mais puros, para receber a todos nós como verdadeiros irmãos. E despede-nos, Senhor, em paz. Despede-nos, amado Mestre, com um pensamento novo, com um pensamento na certeza de que amanhã será sempre um outro dia, para que a nossa vida recomece, para que os nossos ideais se tornem mais sublimes, para que a nossa prática de cada dia, na vivência comum, se torne mais bela. Quantos ensinamentos numa simples oração! Senhor, abençoa-nos em nossas dificuldades, em nossas esperanças, em nossos erros, em nossas fraquezas. Eles acontecem, Senhor, em nossa experiência, tantas vezes por ignorância de tuas leis. Vejamos que trecho lindo.
comovente. Senhor, abençoa-nos em nossas dificuldades, em nossas esperanças, em nossos erros, em nossas fraquezas. Eles acontecem, Senhor, em nossa experiência, tantas vezes por ignorância de Tuas leis. Os erros que cometemos, as nossas falhas, as falhas que cometemos, porque, como disse Jesus, não é? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E realmente podemos dizer que não sabemos, ou sabemos superficialmente, porque se soubéssemos profundamente, nós viveríamos mais atentos do que vivemos. Às vezes conhecemos, mas conhecemos superficialmente, porque quem conhece profundamente a lei de causa e efeito, sem dúvida alguma, que se esforça um tanto mais para não errar, para não ferir, para não magoar, para não ser injusto, para não ser desonesto com quem quer que seja. Quem conhece profundamente a lei de causa e efeito e sabe que mais cedo ou tarde será chamado ao reajuste, à corrigenda, porque todos nós haveremos, não é, como disse Jesus, não é, enquanto nós não saudarmos o último ceitil, não é? Enquanto nós não pagarmos o último ceitil de nossos débitos, da imensidão de nossos débitos, contraídos para com os semelhantes e, na realidade, contraídos para com a lei divina, porque quando nós ferimos alguém, estamos ferindo a lei, estamos ferindo ao próprio Senhor, como Ele nos ensinou, não é? Eu estive preso, me fostes ver, me visitaste, estava nu e me vestiste, com fome, me destes de comer, com sede, me destes de beber. Então vejamos bem, é a lei. Naquele momento o Senhor se coloca como a lei, como Ele também disse, não é? Todas as vezes que nós deixamos de fazer isto, ou esses benefícios aos mais pequeninos, é a Ele mesmo. É a Ele mesmo que nós deixamos de fazer. Então é o que o Chico disse aqui na oração. Tantas vezes erramos por ignorância de tuas leis. E aqui ele diz assim, falo isso particularmente de mim. Vejamos, Chico Xavier, né? Um homem que sempre procurou fazer o bem e sempre procurou acertar, não é? Nós costumamos dizer que Chico, ele não era um anjo realizando na terra a tarefa de um homem, não é? Mas ele era um homem realizando a tarefa de um anjo, porque foi o que ele fez. Um homem, um ser humano encarnado, como nós, realizando na terra a tarefa de um anjo. A tarefa de um anjo, como ele realizou. E não apenas no campo da psicografia, onde ele teve a oportunidade de nos legar tantas obras maravilhosas, mas também quanto consolo, quantas mães foram consoladas, quantos pais, quantos cônjuges, quantos irmãos, quantos amigos, enfim, quantos familiares puderam ser consolados através de suas faculdades, através da psicografia ou de suas palavras, pronunciadas diretamente em conversas infindáveis que ele mantinha com aqueles que o visitavam. Em Pedro Leopoldo, né? Aqui em Uberaba, em toda parte. E ele vai encerrando a sua breve oração dizendo: e ampara-nos, amado Mestre, para que nós todos possamos encontrar em Ti, em nossos templos cristãos, sejam eles quais forem.
em nossos templos cristãos, espíritas, católicos, evangélicos, da Umbanda, do Candomblé, templos cristãos. Não importa os espíritos que são ali venerados, mas acima de tudo Jesus Cristo. São templos cristãos. Acima de tudo, o Cristo em nossos templos cristãos, sejam eles quais forem, a tua mensagem renovadora para que o nosso amanhã seja sempre melhor. Amado Jesus, sê louvado para sempre. Que a tua bondade nos acoberte a todos. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine. Que a tua bênção nos resguarde. Que o teu amor nos tutele em todas as horas de nossa vida, para que nós possamos respeitar-te e amar-te, respeitando-nos e amando-nos uns aos outros, hoje, Senhor, e para sempre, contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja para sempre. E quando ele terminou, evidentemente, ele estava emocionado, estava em lágrimas, e muitos dos que estavam ali presentes, envolvidos pelas vibrações da oração, da prece, também se sentiram emocionados e confortados, não é? Diante da grandeza daquele espírito de pequena estatura fisicamente, mas de uma grandeza espiritual e extraordinária, não é? E que naquele momento agradecia, estava recebendo o título de cidadão honorário da cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, cidade na qual ele tinha e ainda tem grandes amigos, o professor Clóvis Tavares, sua esposa, Dona Hilda Tavares, professor Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo, um trabalho maravilhoso na cidade de Campos, e tantos outros amigos campineiros, né, que residiam e ainda residem na cidade de Campos e que fazem um trabalho belíssimo em prol da nossa divulgação, em prol da nossa causa, do Evangelho redivivo, do cristianismo redivivo. E assim era Chico Xavier. Em todas as cidades, não é? Que visitava, recebendo esses títulos de cidadania, como em São Paulo, como nós falamos, Campinas, Belo Horizonte, esses títulos todos, cidade de Franca e do estado de São Paulo, cidades de Minas Gerais, várias, cidades de Goiás, em Goiânia, por toda parte, esses títulos de cidadania que ele sempre dizia, recebo em nome do Espiritismo. Eu compareço na condição de um cabide, na qual estas homenagens são dependuradas. Muita paz, um abraço e até nosso próximo encontro.